Bom, pessoal, vocês estão vendo aí direitinho? Tá vendo os slides? Como se estivesse na aula. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu- Tá, deixa eu só. Tá, vamos lá. Então, falar a gente continua essa é a parte. Deixa eu ver se eu pus para gravar aqui. Ah, tá gravando. Então, essa é a parte 4, né? A gente dando continuidade aí aos slides aí, a aula sobre manejo de alimentação nas fases de cria, recria e produção de gado de leite, né? Então, dando sequência, uma pergunta importante é quando suplementar, em que situações, né, deve se suplementar. Lembrar Ô, que, professor, desculpa interromper. Deixa eu te oi, perguntar sobre chamar as presenças, como é que vai ficar? eu estou anotando aqui, eu estou anotando Não, quem é. falar que aquela Sim. explicação que você colocou até dia 25/3, Hum, você você vai fala. arrumar a frequência? Eu não Ah, não, entendi. eu arrumei, sim, eu arrumei essa semana, eu finalizei agora, acho que foi hoje de manhã, ou uma coisa assim, porque estava atrasado aí, bem um mês, né? Ah, porque a minha continua a mesma coisa, mas então tá, depois a gente conversa. Mas eu não deve estar a mesma coisa, não. Bom, você olhou? Que hora que você olhou? Olhei agora, tá constando com 8 faltas, faltei um dia. Uma falta é 2 dias, né, certo? Não, uma semana são 4 faltas, né? Quer dizer, são 2 aulas por semana, são 4 faltas, né? Ah, oi? Uma semana, né? No sábado e domingo, cada Não, aula, só sábado. sábado, Sábado consta duas tudo aulas, falta, né? Uhum, Tá é. constando 8, Ah, não sei, eu não, quer dizer, não tem jeito eu olhar aqui, eu tenho que ver mas aí você lá. tem um cronograma, ou você tem a planilha, não Não, tem? eu tenho a planilha, mas não dá para olhar agora não, senão a gente Não, só tem sim, que eu só fazer aquele. questionei. Tá, não, tudo bem. Mas assim, a gente, né? Vocês já tinham falado antes, mas aí eu corrigi, eu acho que agora de manhã que eu finalizei a de vocês, ou foi ontem, não sei, né? Mas aí você me torna a lembrar aí, porque às vezes eu não respondo um por um que vocês mandam, porque às vezes eu identifico o mesmo problema, eu digo, não, eu já tinha visto que eu não tinha corrigido, e para não ficar respondendo, não, quando eu concluir, eu aviso. Aí foi o que eu fiz. Tinha vários aí negócio de frequência, aí eu corrigi e avisei no grupo. Aí vocês olharem no grupo, né? Que foi atualizado as frequências aí até agora, né? Até o 25 agora de março. Se persistir algum problema, aí vocês me falam aí no grupo lá, tá? Bom, você já falou, né? Mencionou, mas você torna a lembrar, porque agora vamos dar aula, depois amanhã a gente olha isso aí, tá bom? Tá, vamos lá então. Então, a pergunta aqui, né, é quando suplementar, né? Primeiro, a gente suplementa numa situação. Suplementar significa o quê? É acrescentar alguma coisa que a gente já supõe que vem sendo feito ou que tem uma base, vamos dizer assim, uma base, e depois eu preciso só suplementar, né? Então, o termo suplementar sempre dá essa ideia do acréscimo a alguma coisa que já existe, vamos falar assim, né? É claro que eu estou falando isso para dizer que no sistema europeu, em que você não tem pastejo a campo, né? Na verdade, o normal, né? O padrão é a alimentação do gado estabulado, né? Então você tem, vamos dizer assim, 100% de suplementação, vamos dizer assim, né? Aqui quando a gente tem aqui as duas situações, então a alimentação ali através do pastejo e eventual suplementação, então essa pergunta aqui faria mais sentido, né? Então, ou seja, quando há quando a produção e o manejo das pastagens, das capineiras, dos canaviais é a base. Então, quando é que se o pastejo é a base, quando é que essa produção é diminuída? A gente sabe que a gente tem uma produção estacional, né? Ou seja, você tem um período chuvoso em que com a chuva, você tem uma massa, uma quantidade de forragem
que pode ser suficiente ou não, dependendo do seu sistema de produção, né? Em geral, não. É, então, agora você tem a época seca, né? Em que na época seca, realmente você tem um déficit aqui de produção de forragens, e aí onde essa suplementação pode se fazer mais necessária. É claro que no sistema de irrigação, você tem uma irrigação na seca, né? Ou a eventual suplementação já provavelmente deva ser feita, aí tem que ser caso a caso, mas aí, nesse caso da suplementação, em que você tem na seca, vamos dizer assim, a pastagem irrigado, evidentemente que vai ser uma suplementação menos intensiva, tá? É, então, na época menos chuvosa, como a gente já tinha mencionado, né? Os animais podem ser suplementados. Como eu falei, depende da situação do seu sistema, né? Se você tem um gado, a sua média do seu gado 10 litros de leite, 10, 11, né? Evidentemente que na época chuvosa ou na seca, né? É mais provável que não precise de suplementação. Animais com potencial de 10 quilos de leite podem ser alimentados somente com forragem. É isso aí que eu tinha falado antes, né? Então, nessa faixa aí de 10 quilos de leite, né? É, desde que esse um pastejo também, né, bem manejado, né, não é necessário a suplementação, tá? Então, até 10 quilos de leite, né? Então, ou seja, nível de produção baixo, né? Então, nessa faixa, não é necessário, que a gente fala, mas é um capim também bem manejado, né, pessoal? Não é um capim, é uma bucha, né? Então, um capim bem manejado, com uma boa qualidade, com uma adubação, e você tem esse nível aqui de produção de 10 quilos, não é necessário suplementação. Vaca de produção mais elevada deve ser suplementados com as misturas que a gente chama de concentradas, né? Constituídas de grãos e farelos. Deixa eu só... A suplementação deve proporcionar aos animais uma forragem de boa qualidade, melhorando o manejo dos pastos existentes, recuperando os pastos degradados, introduzindo leguminosas na forma de banco de proteínas. O que é na forma de banco de proteínas? Você tem leguminosas consorciadas, né, que é uma situação particular. E você tem você pode também ter um piquete exclusivo, né, em que você planta só a leguminosa para que esses animais tenham acesso durante um determinado período, né? Então, é uma situação diferente. Por isso que está colocando aqui esse item C aí, né? Introduzindo a leguminosa exclusiva, né? A leguminosa solteira, plantada num piquete aí separado, né? Para constituir, então, um banco de proteínas. Fazendo uso de capineiras, cana-de-açúcar, concentrados à base de grãos, farelos. Então, quando a gente fala de suplementação, a gente está falando de tudo isso, né? Recuperar pasto degradado, fazer o consórcio, e também o banco de proteínas, né? Então, aí você tem essa, é que a gente chama de, esse primeiro item aí de 5, 6 é a suplementação a pasto, né? Aí você tem também a suplementação aqui volumosa, que é feito na época seca, você usar capineira, cana-de-açúcar corrigida com ureia e sulfato de amônia e a silagem de milho, né? Deve-se fornecer forragem ao longo do dia e no final da tarde, para que os animais possam ter alimento fresco disponível durante a noite. Retirar as sondas. Professor, o Oi? Antônio tá querendo entrar aí. Deixa eu... Antônio, deixa eu ver aqui. Ele não tá aparecendo para mim aqui não, viu, moçada? Porque não tá. Antônio, aí, tentar de novo aqui, ó.
Participantes. Antônio. Ele não, eu vou anotar aqui, mas ele não apareceu aqui para mim tentar de novo aqui. Eu vou anotar aqui o nome dele, mas ele não tá, eu vou, isso aqui está sendo gravado, né? Mas eu não tô vendo aqui ou pelo menos não está aparecendo aqui para mim a solicitação do Antônio aí. Tentar mais uma vez aqui. Não, Gabriel, João Augusto. Não, não tem. Vamos dar sequência então, né? Acho que ele tá entrando no primeiro link. Vou falar Ah, pra ele tá, entrar no segundo. entra, isso, é porque teve um probleminha, caiu aquele link, então ele nem é isso aí, então pede para ele aí entrar no segundo link aí. Tá, então vamos lá. A gente tinha falado aqui eu, eu tinha deletado aquela primeiro, mas a gente tinha falado em suplementação a pasto, né? É, e também no item subsequente, a gente está falando também de uma suplementação volumosa, né? Então, a suplementação a pasto, né, significa melhorar o pastejo, como só voltar rapidamente aqui, recuperar o pasto degradado, introduzir leguminosas. Agora está chegando mais um ali, Renan. Agora apareceu para mim aí o Antônio. Acho que o Renan agora caiu. Tá. Então, essa suplementação significa também o uso de capineiras, né? E suplementação volumosa, né? Na época seca, chegando aqui um Renan. Tá, acho que agora. Então, na época seca, usar capineira, cana-de-açúcar corrigida, deve ser forragem, fornecer forragem ao longo do dia e ao final da tarde, né? Retirar a sobra do dia anterior, né? Antes de colocar ali por cima, né? Retirar o que sobrou do dia anterior. Você pode formar banco de proteína de amendoim forrageiro, né? No caso aqui do amendoim forrageiro, ele deve ser pastado diretamente, né? Durante um período limitado. Mas não deve ser utilizado como principal fonte volumosa, né? Na dieta desses animais. Quanto à utilização de capineiras, né? Utilizar ainda capim da Penicetum purpúreo, né? É o chamado capim elefante, camerum verde e roxo, né? A capineira deve ser plantada próximo do local de fornecimento aos animais, né? Ou seja, próximo ali ao estábulo, ao curral. Evitar solos excessivamente argilosos ou arenosos, escolhendo solos profundos. Normalmente é o que o pessoal já faz, né? Você planta em solos mais arenosos. Então, são solos que têm uma boa drenagem, né? No caso aqui, solo excessivamente argiloso, o problema vai ser o acúmulo, pode haver acúmulo de água, né? E também muito arenoso, ele tem uma baixa CTC, né? Então, o ideal é que você tenha aí um grau intermediário para você ter uma certa drenagem, tem o que vai dar uma CTC maior é o teor de argila, né? À medida que você aumenta o teor de argila, você aumenta a CTC. Mas se você acima de 40 50, né? De 50 a 60, um solo às vezes muito argiloso,
aí já fica muito complicado, porque apesar de ter uma CTC alta, mas aí já acumula, ou pode acumular, né, água, né, principalmente se for num solo mais baixo, né? Então aí seria o equilíbrio, né? Um solo nem muito argiloso e nem muito arenoso. A área de capineira deve ser preparada no final do período seco, né? Ou seja, em agosto, setembro. O plantio da capineira deve ser feito logo após as primeiras chuvas. O material de propagação, em geral, é o colmo. Os colmos do capim devem ser retirados de plantas com mais de 90 dias de rebrote. A área deve ser dividida em 5 talhões de igual tamanho. Então, isso são recomendações aqui quando você utiliza capineira, né? Cada talhão da capineira deve ser integralmente utilizado em até 10 dias para não comprometer a qualidade do próximo talhão, né? O que significa isso na prática, né, pessoal? Aí você tem que trabalhar com lotes, né? Se você vê que você coloca lá uma determinada quantidade tentativa, né? Em 5 dias, você já consumiu, rapou, né? Vamos dizer assim, e você tem cada capim tem um ponto certo de pastejo, né? Para não comprometer a rebrota, uma certa altura. Então, se ele, dependendo da quantidade, se ele em menos de 10 dias, com 5 dias, ele já rapou, deixou quase rente ao solo, evidentemente que você está com excesso, né? Então, tem que ser trabalhado aí dentro dessa perspectiva, né? Em até 10 dias, né? Para você ter para compatibilizar o tamanho com o seu talhão. É claro que isso tem que ser planejado, né? As capineiras podem produzir em torno de 80 a 120 toneladas de forragem verde por hectare ano. Teor de proteína bruta da folha deve estar variando aí entre 15 a 17% aos 28 dias de rebrota, isso para uma boa capineira, né? E de 10 a 13% aos 56 dias após o corte, né? Então, ou seja, 28 dias, a medida depois de 28 dias começa a cair um pouco aí o teor de proteína, né? Saindo aí de 15 para 17 para 10 a 13, né? Então, daí, vamos dizer, corrobora o que a gente já tinha comentado antes, aquela pontinha ali, né? É a parte mais nutritiva. Se você deixa hum, 56 dias, né, em que não houve corte ou pastejo, né, você vai estar com uma parte, a maior parte do capim vai estar vai ter um teor mais baixo, né? A forragem colhida deve ser triturada em tamanhos aí de 1 a 2 centímetros e fornecida fresca aos animais, juntamente com a ração concentrada. Então, são recomendações aí para quando se faz a capineira, né? Bom, o cálculo, né? O que que você precisa, quais os parâmetros, né, para você calcular a capineira, né? Então, você deve ter o primeiro requisito, né? É que ele deve ser limitado aí a 30% do consumo diário das vacas. Então, 30% do consumo em termos de massa, né, deve ser provido, né, através do consumo de capineira, né? É claro que esses dados, pessoal, todos eles têm disponível na literatura, né, para cada capim, né? Então, qual a capacidade do gado de comer num determinado período, né, durante o dia, de pastar. Então, são vários parâmetros. Aqui, na verdade, a gente só te dá, né, algumas noções, é claro, né? Isso aí para a gente ter, vamos dizer assim, a habilidade para calcular, é claro que é só treinamento, é tempo, você pegar um caso específico, né? Um exemplo específico. Vacas com 40 e 450 quilos, né, de peso corporal médio, né? Então, o que que eu quero dizer? A gente pode padronizar, né, para a unidade animal, né? Então, ah, você tem, você coloca
considera como uma vaca com 450 quilos de peso como uma unidade animal, né? Se você tem, sei lá, uma vaca com 350, né? Você tem que fazer o valor relativo da unidade animal. Então, não é uma unidade animal, talvez seja 0,8 ou 0,7, né? Isso para você ter uma referência padrão, né? O consumo diário das vacas, no caso dessas vacas aí de 450, corresponde a 10% do peso vivo, né? Ou seja, 10% de 450 é 45 quilos de forragem verde, né? Então, você tem a estimativa do seu piquete, né? Você tem a sua área, você tem a estimativa naquele momento em que você colocou o gado, de quanto é que está disponível. Isso pode ser amostrado e calculado, né? Num determinado cantinho ali. Então, é, logo deve ser suprido 3,5 quilos de forragem verde, né? 13,5 quilos, né? E corresponde aí a 30% de 45 quilos. Então, tá, então só para ficar claro aí. Então, o consumo diário aí é total, né? Incluindo o material da capineira, mas é o total. É 10% do peso, ou seja, 45, né? E quanto é que é 30% de 45, né? Então, você chegou a esse número aí, tá? De 13,5. É isso mesmo? Deixa eu fazer a conta. 30% de 45, 3,5, acho que é isso aí mesmo, 30%, 3,5, 15, 3, isso, exatamente, tá? Então, é um terço, né, do que a vaca come durante o dia deve ser suprido aí pela capineira, ou seja, 3,5 quilos de forragem verde. O período que se fará a suplementação, aqui de julho a outubro, né? Com um intervalo de corte de 42, o período também, porque você vai suplementar durante esse período aqui, né, de julho a outubro. Então, a quantidade de massa que você tem que produzir, de massa verde, tem que ser o que o animal vai comer nesses, nesses meses aí, né? Tem julho, agosto, setembro, outubro, durante 4 meses, né? Ou 120 dias. Então, você tem aí o consumo diário, né? Ou o que deve ser suprido diariamente, 3,5 quilos por dia. Então, você calcula esse número de dias, que é o período de suplementação, né? 120 dias, aí multiplica. Ah, aí você tem que ter, evidentemente, a quantidade de animais ou de vacas nessa faixa aí de 450 quilos, né? Se for para mais ou para menos, você faz esse ajuste aí, calculando uma unidade animal, 450 quilos. Com um intervalo de corte de 42 dias, a produção média anual de forragem do capim-elefante é de 90 a 120 toneladas de forragem verde por hectare, né? Então, isso ele produz durante a cada corte de 42 dias, né? Então, isso é evidentemente que esse é importante para você saber a área, né, de capim-elefante que você tem que ter, né, considerando que você vai ter produções aí a cada 42 dias, né, produções na faixa aí de 90 e 120 toneladas. Então, você tem vários cortes durante o ano, você vai vários ciclos de produção, então, durante o ano, né? Aí, pelo menos uns 8, né? Uns 8 cortes aí. 8 vezes 4, 32, né? 8 a 9 cortes. Então, tudo isso são parâmetros aí, né? Como eu falei, para você saber a área que você tem que plantar, né? E depois a quantidade que você tem que cortar ali para cada, né? Diariamente para dar para o animal, né? Aqui nessa tabela, né? Você tem as recomendações. Aqui ficou meio do tamanho ideal de uma capineira para o período de julho a outubro, né? A área da capineira e o número de vacas a serem suplementadas é suficiente para assegurar 70% do consumo de matéria seca. Então, aqui você tem a área de capineira, né? O consumo diário,
aqui ficou meio desformatou. Na hora que a gente mexe, esses acaba você tira o formato, né? Você bagunça tudo aqui. Então, aqui você tem aqui o número de vacas, tá? E você, bom, aqui tá, eu vou consertar esse que aqui ficou bagunçado aqui, já desconfigurou aqui, tá? Mas sim, capineira, pá, que nem dá para entender, que ficou, vou ter que corrigir isso aqui, tá? Bom, mas os parâmetros, na verdade, né, para a gente ter um cálculo preciso, são esses parâmetros que a gente anunciou, né? É claro que essas tabelas você faz uma aproximação, né? Na verdade, você tem o que a gente falou antes, são elementos que permite já calcular. Então, essa tabela, então, calcula valores médios, né? Que já fica ali meio que prontos, vamos dizer assim. Mas o ideal é você fazer o cálculo aproximado, considerando os parâmetros que a gente já colocou aí, tá? Bom, falar um pouco aqui da utilização de cana com ureia, né? Ele pode ser fornecido aqui para qualquer categoria de bovinos acima de 4 meses de idade, né? Então, o que que é recomendado, né, nessa operação aí de corte da cana? Cortar rente ao solo, eliminando aquelas folhas baixeiras que estão secas, né? Pode-se cortar até uma quantidade para até 3 dias de fornecimento. É claro que o ideal é você cortar todo dia, mas isso é muito complicado do ponto de vista operacional, custo, mão de obra, etc, né? Então, dá para você cortar. Então, você cortar, fazer um corte uma quantidade para 3 dias, você diminui aí o uso, né, da mão de obra, né? Picar o caule e as folhas verdes em partículas não superiores a 1 centímetro. As canas devem ser picadas pouco antes, né, do fornecimento. Evitar a cana picada para o outro dia. Então, você faz o corte, quando a gente fala corte para 3 dias, mas não é o corte picado. Você corta ali rente ao solo, e leva lá, armazena. O que você vai para dar para o gado, aí você tem que cortar nesses. Aí é a quantidade que vai fornecer para um dia, né? Essa quantidade de 1 centímetro, esse cortinho mais, vamos dizer, mais miúdo, né? Em partícula de 1 centímetro. Mas quando você faz a corte lá no campo e vai armazenar, você vai armazenar a cana inteira. E faz esse corte menor, então, o que você vai fornecer diariamente para o animal, tá? Só para esclarecer. Adicionar ao material triturado uma mistura diluída de ureia mais sulfato de amônia nas seguintes doses, né? Para animais em fase de adaptação, ou seja, na primeira semana, usar 450 gramas de ureia mais 50 gramas de sulfato de amônia diluído em 40 litros de água. Aí você rega isso aí, né? Sobre 100 quilos da cana triturada. Tá? Após terminar o período de adaptação, ou seja, após uma semana, usar 900 gramas de ureia, né? Em vez de 450, ou seja, quase dobrar, né? Ou seja, Professor William tá querendo entrar, ele falou já tem um tempo. Ah, o Willy Douglas, estava aqui mesmo, porque eu não vi, que a gente, Willy Douglas, a gente, Willy Douglas, tá. Então, após o período de uma semana, você dobrar aí, mais ou menos, a quantidade de ureia, né? E de sulfato de amônia também, diluída nos mesmos 4 litros de água para cada 100 quilos do material triturado. É, Bom, outras recomendações aqui, né? Quando você utiliza cana mais ureia. Seguir rigorosamente aquele período de adaptação. Não adianta você atropelar. Ele é aquele o que é o período de uma semana, né? Então, isso é fundamental.
Não fornecer cana mais ureia para animais em jejum, né, que não teve acesso a nenhum tipo de alimento. Permitir livre acesso dos animais à água. Bom, essa cana mais ureia, ela é picada e servida no coxo, né? Permite livre acesso dos animais à água e minerais, né? Fornecer a mistura em coxo coberto e ou perfurado para evitar acúmulo de água. Jogar fora a sobra do coxo do dia anterior, né? Eu tinha comentado que é importante você calcular a quantidade, né? Uma estimativa, mas isso sempre, né? Nunca é 100% os cálculos, né? Agora, não reaproveitar o que sobra, né? De um dia para outro. Reiniciar o período de hidratação caso ocorra interrupção do fornecimento da mistura aos animais. O período de adaptação é em torno de 1 a 2 semanas, né? Utilização de silagem de milho, né? O que é a utilização de silagem? Talvez a maioria de vocês já tenham, né? Que é da região, vamos dizer assim, próximo, né? Do campo, né? Já tenha visto, né? É aquele material. Normalmente a gente faz aqui a silagem de milho, embora tenha outras opções, de sorgo, até a soja mesmo, né? Então, muito comum aqui, usado, é a silagem de milho. É um material fermentado em que a gente corta o milho, não tem que ter o ponto certo, né? O ponto ideal, e você prensa ele para retirar o máximo que você puder do ar, né? Então, quando você retira o ar daquela massa daquele alimento, né? Você está propiciando condições favoráveis, você está com condições de anaerobiose, né? Ou você está favorecendo aí aqueles micro-organismos fermentativos. Então, o processo principal aí, no caso de uma boa silagem, é o processo de fermentação. Por isso que você tem que passar o trator por cima, né, para tirar o máximo que você puder de bolsões de ar, né? Então, e a silagem também é um mecanismo de boa qualidade, é um mecanismo também de preservação da silagem, né? Esse mecanismo de preservação é dado pela fermentação, que ocorre, que vai no final produzir ácidos que funcionam para preservar, né? Ácidos orgânicos que reduzem o pH e inibe aí o crescimento de alguns micro-organismos que poderiam tornar esse produto, né, indesejável. Então, como eu já tinha comentado, ocorre uma fermentação em anaerobiose, né? O milho e o sorgo são as mais apropriadas, né? Eles têm alto teor de carboidratos solúveis e alta produção de matéria seca, né? E você tem, quando a gente fala sorgo, você tem um sorgo granífero, que é esse sorgo mais baixinho, mas você tem também o sorgo para silagem, tá? Você tem uma massa, que é um sorgo que fica uma altura maior, que tem uma produção de massa vegetal. O próprio milho mesmo, né? Que a gente tem um milho, é claro que você pode fazer do milho mesmo para o milho, vamos dizer assim, comercial, mas tem milhos mais adequados no sentido de que não porque do ponto de vista qualitativo, mas de produção de massa mesmo, né? Então, a própria Emater tem um milho, né, o 501, e o pessoal do IAC, o AL Bandeirante, né, que normalmente são milhos altos, são um pouco diferentes do milho comercial, pelo menos em algumas empresas, né, que tende a ser um pouco mais baixo, né? Porque o que vai interessar ali no milho seco é o grãozinho, né? A espiga de milho, o número de espigas. Agora, no caso aqui, para silagem, né? Como eu falei, você pode até utilizar um milho desses aí comerciais, mas o ideal é que você tenha um milho, vamos dizer assim, posicionado para silagem, porque você teve uma produção de massa, né? Maior. Então, a ensilagem requer alguns cuidados, né? O material colhido deve ser picado, né, entre partículas de 2 a 2,5 centímetros, antes de ser levado lá para o silo. A retirada, como eu já comentei, do oxigênio é feita pela compactação com trator, né? Após o enchimento, o solo deve ser vedado para impedir a entrada de ar, né? Hoje em dia já tem máquinas que já pica e já, inclusive, já teve até um dia de campo lá na Feleus, né? Em que você armazena também aqueles big, o mesmo que você utiliza para armazenar grãos,
Então a máquina já vai cortando, já vai prensando naquela forma, naquele formato, naquele saco, né? Que funciona muito bem também, inclusive na hora de você abrir para fornecer para o gado, porque basta você cortar, você abre ali, aquele saco, você pode amarrar ali a boca, então dá uma boa vedação, não tem muito problema depois. Então, você vai cortando a quantidade que você vai, depois que você ensila o material e vai utilizar, você vai cortando e corta só a quantidade, como se corta um bolo, né? A quantidade que você vai usar e logo você fecha, porque aquilo é um saco, né? Você pega as beiras do saco e amarra, né? Então, você mantém aí a vedação, mantém o contato com o ar. A colocação de lonas plásticas é o método mais recomendado, mas tá falando aqui, mas eu acho até que o Big Bag, esse que o pessoal usa para grão, acho que é o mais adequado ainda. Pô, essas recomendações aí basicamente porque ele